Semente de pêssego. Você sabe pintar? Esse é o detalhe de hoje. Eu desenhei aqui o pêssego partido mostrando o caroço. Eu vou fazer rapidinho essa parte aqui, ó, da casca, preenchendo com pêssego, fazendo um pouquinho de luz com o amarelo ouro. Fazer só aqui desse lado. Lavo meu pincel, vou colocar um pouquinho do vermelho carmim. Porque o vermelho carmim em cima do pêssego e do amarelo, ele dá aquele toque avermelhado. Quando a gente compra o pêssego, ele vem com umas manchas e eu acho muito bonito aqui. Ó, coloquei aqui pertinho do lado que eu pus o amarelo ouro. Com o marfim, eu vou iluminar um pouquinho o lado de cá, só ali no centro. Já vou fazer o cabinho. Tô fazendo tudo com o pincel número 6, tá? Ó, sépia. Peguei um pouquinho do marfim, vou colocar do lado e vou dar uma puxadinha. Aqui em cima, vou deixar um pouquinho mais claro, assim, aquele recorte. Agora, eu vou preencher a parte aqui, ó, da polpa com o marfim. Preenchido com marfim, uso um pouquinho do amarelo ouro. Eu vou colocar aqui, ó, na borda de fora. Vou limpar o meu pincel pra dentro. Não é pra ficar amarelo, tá? É pra ficar clarinho. Então, você tem que usar pouco amarelo ouro. Aqui em cima, eu vou deixar um pouquinho menos. Nem vou chegar aqui no fim. Agora, eu vou pôr um pouquinho do amarelo aqui, bem grudadinho na semente. Eu vou fazer esse movimento, ó, pra fora. Pra não ficar aquela linha muito marcada. Coloquei aqui também, faço a mesma coisa. Vou pegar um pincel menor, tava usando 6, agora eu peguei um 2. E vou usar um tiquinho de carmim. Eu vou fazer essa parte aqui primeiro, antes de fazer o caroço. Eu vou colocando a tinta, é bem pouquinho mesmo, aqui em cima desse amarelo, e vou puxar para fora. Olha como vai ficar só uma sujeirinha. Não puxe muito, porque isso daqui fica, essa cor, ela fica bem grudada na semente. Quando você parte o pêssego, que você olha esse detalhe aqui, existe, é bonito, mas é bem pouquinho quando a gente vai pintar. E não esfumar, não faça esfumado aqui. Só puxa mesmo. Não arrume. Puxa e deixa. Se precisar, coloque um pouquinho mais. Se você ficar esfregando muito o pincel, você vai acabar sumindo com essa ranhurazinha que tem ali. Agora, eu vou preencher com o jatobá a semente. Você viu que as partes fundas eu passei o grafite deixando uma ranhura, então eu posso preencher com o jatobá que vai aparecer. Então, se sumir, você pode desenhar, porque isso é aleatório. Cada semente é diferente da outra, então não tem como você errar, mantendo as devidas proporções e a forma desses buraquinhos. Olha, tá aparecendo tudo. Com esse pincel 2 mesmo, eu vou usar um pouquinho do sépia, só com o cantinho do pincel. E vou preenchendo essas manchinhas que eu deixei com a ranhura um pouquinho mais forte.
Olha, sempre coloca o pincel. Não esfrega. Coloca o pincel com apertõezinhos. Aqui na beira também tem alguns. Não deixe assim, como se fosse uma transparência. Você tem que deixar com tinta mesmo. Fizemos o escuro. Agora eu vou pegar um pouquinho menos ainda de tinta. Eu não quero fazer isso com o pincel 0. Então, eu vou passando. Coloquei até onde tinha as manchinhas, os buraquinhos na linha de contorno aqui. Mas agora eu vou só passando o pincel de leve. Eu não vou desmanchar aquelas manchinhas. Mas eu tô fazendo um contorno. Ó, aqui não tem, tá vendo? Então, eu vou passando o meu pincel com uma isca de tinta. É só mesmo para fazer essa parte ficar um pouquinho mais escurinha. Isso. E agora a gente ilumina também um pouquinho. Cantinho só do pincel cheio de tinta. Aí eu coloco essa tinta aqui, ó, entre os escurinhos. Só que agora eu coloco e eu dou uma apertadinha e uma ajeitadinha, porque eu não quero essa tinta parecendo manchas. Esses aqui são os brilhos. Você viu que eu comecei bem aqui no centro? É isso mesmo. Você começa no centro, aí quando o pincel tá limpo de tinta, já é que você vem com um pouquinho aqui na borda. Mas aqui, ó, nessa área do centro, o caroço está mais alto, então ele tem que ficar mais claro. Aí você sempre põe o pincel primeiro ali, porque o excesso da tinta, ele vai sair. E aí você, só com um pouquinho, você vem aqui nessas áreas do lado. Ó, aqui ficou a tinta, parece uma bola, então eu vou encostar o pincel de levezinho. O caroço tá pronto. Aqui em volta, eu acho que ficou muito fraquinho. Então, eu vou acentuar um pouquinho mais o vermelho carmim. Ó, ainda curtinho. Pode colocar a tinta e depois dar aquela puxadinha pra fora. Melhor ainda se usar o pratinho, que eu não tô usando, deveria estar usando. Aqui embaixo, ó, geralmente fica assim um pouquinho mais compridinho. Um risquinho a mais. Deixar mais marcadinho aqui. Vou pegar um pouquinho do carmim no pincel, com esse pincel mesmo, eu não vou pegar o pincel 0. E vou fazer aqui, ó, desse lado, um contorno. Aqui também, em cima do risco. Não vou fazer aquela luzinha entrando, vou deixar assim mesmo. Vou usar o pêssego para fazer o contorno aqui, ó. Você quiser, pode usar o pincel 0. Eu tô usando o 2. E aqui também. Se ficar aqui, o meu ficou um pouquinho tortinho, então eu vou ajeitar com o amarelo ouro. Aqui, ó. Que essa parte tá na frente. Então, eu posso acertar isso aqui. Mais um pouquinho de luz aqui. E tá pronto o nosso pêssego com uma semente. Esse foi o detalhe de hoje. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.